Provérbios, capítulo 16, versículos 18 e 19, que diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Amém? Você pode se sentar. A versão que eu li é a Nova Versão Internacional, está um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. Preste atenção, queridos, no que eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: o orgulho é um pecado diferente dos outros, porque ele é um ataque frontal contra Deus. O orgulho é o ato de colocar-se acima do Senhor, de usurpar o seu trono e destroná-lo do próprio coração. Um bom nome para o orgulho seria egolatria. Esse seria um bom nome. Ou seja, um ato de rebeldia contra Deus e um ataque sem piedade contra o próximo. Os pais da igreja costumavam dizer que o orgulho morre meia hora depois que o indivíduo. Tamanha a força de sua presença em nossa natureza carnal. Os puritanos ensinavam que o orgulho foi o primeiro inimigo de Deus, o primeiro pecado no paraíso, e será o último que deixaremos aqui na terra. O orgulho se alimenta de qualquer coisa para elevar altivamente o coração do ser humano, o coração do homem. O orgulho tem impedido muitas pessoas de se renderem a Cristo. Ele contribui para que haja um distanciamento do corpo de Cristo. Ele é responsável por muitos divórcios, desentendimento de pais e filhos, isolamento, falta de perdão. Ele impede o reconhecimento do erro, impede que pessoas com pensamentos diferentes se unam num só propósito. Esse é o papel que o orgulho vem desempenhando desde o início da humanidade. Ele prejudica relacionamentos dentro de uma comunidade de fé, a saber, dentro de uma igreja, promove rebelião, promove uma falsa independência no que diz respeito à liderança humana que Deus estabelece dentro da igreja. E, por fim, o orgulho derrubou Lúcifer do céu e o lançará como Satanás no lago de fogo, junto com seus anjos caídos. O orgulho coloca sua vítima no lado oposto de Deus e o impede de viver a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Esse é o orgulho. Esse tem sido o maior vilão, dentre muitos, mas se não o maior vilão de todos os tempos, desde o início da criação. E a gente não pode ignorá-lo, porque cada um de nós está suscetível a esse mal. Por isso que é importante nós avaliarmos o nosso coração não à luz do outro, não à luz do comportamento do outro, mas à luz da palavra de Deus. Porque, em suma, orgulho é um pecado. Um pecado que Deus, como todos os pecados, que Deus odeia. Por isso, devemos lutar diariamente
contra esse terrível pecado. Eu enumerei aqui alguns danos que esse pecado ele promove. O primeiro deles eu coloquei aqui, um dano social. Eu tive a oportunidade de estar, poucas vezes, mas eu tive a oportunidade de estar saindo quando nós tínhamos aqui o chamado Projeto Amor. E no que consistia o Projeto Amor? Saía um grupo à noite e levava lanche para os moradores de rua e, obviamente, a mensagem do Evangelho. Nisso consistia o Projeto Amor. E aí, enquanto o pessoal estava lanchando, tomando um chocolatezinho quente ou um café, não é isso, Jéssica? Comia um cachorro quente, é isso? Lembra? Tá certo? Então, obrigado. Comia um cachorro quentezinho, às vezes o pessoal parava na UPA, às vezes atendia moradores de rua. E sabe o que é mais impressionante, queridos? É que quando você senta para conhecer e para ouvir a história, preste atenção, da maioria daquelas pessoas, preste atenção. Não vou dizer que são todas, mas a maioria delas tem um lar para viver. Eu não estou querendo desencorajar você, principalmente na internet, que trabalha em alguma frente social de socorro, de ajuda a moradores de rua. Não estou dizendo, desencorajando você. Mas o fato é que a maioria deles tem um teto para viver. A maioria deles tem uma família para lhes assistir. A maioria deles. E por que eles se encontram naquela condição? São diversas as causas. Mas o fator principal qual é? Orgulho. Eles se submetem às piores situações na rua por conta desse pecado, orgulho. Muitos não querem abandonar o vício do álcool. Muitos se recusam a abandonar o vício das drogas. E preferem gastar, inclusive muitos recebem pagamentos. E preferem gastar o seu pagamento com o seu bel prazer. Outros não querem se adequar às regras sociais, como, por exemplo, o simples fato de ter que pagar uma conta. A gente já ouviu isso na rua. Não, aqui eu não tenho que pagar nada. Aqui o pessoal vem, aqui eu tenho comida. E às vezes a gente via até um certo ar de arrogância. Não, aqui, poxa, tem hora que eu não quero nem mais comer, porque chega um, chega outro, tem dia que é assim. E por quê? Orgulho. Simplesmente por causa do orgulho. Outros estão viciados em jogos de azar e não querem abandonar. Não é que não pediram ajuda e que a família botou para fora. Não querem abandonar. E são confrontados a abandonar. E por não desejarem abandonar aquilo, eles preferem sair. Eles preferem viver isolados, sem regras, longe. Outra coisa também, no meio social, casamento. Qual é a causa, a principal causa de muitos divórcios nos nossos dias, irmãos? Orgulho. Qual é a principal causa de muitos divórcios, até mesmo dentro da igreja? Orgulho. É bem verdade que a palavra de Deus, ela traz respaldo para um caso, por exemplo, de infidelidade, ou seja, de quebra da aliança. No entanto, a mesma palavra que dá respaldo para isso, também nos mostra que há a oportunidade da reconstrução do relacionamento através do perdão. Através de se convidar a Deus para de fato fazer parte daquele relacionamento. E por que muitos relacionamentos não são reconstruídos? Orgulho. Tem gente, ou melhor, tem casais que entram num relacionamento entendendo que o casamento é uma partida de tênis. Mas não é. O casamento
É como se fosse, melhor dizendo, uma partida de frescobol. Cara, não entendi nada do que você falou. Simples. Partida de tênis. Você quer vencer a pessoa que está do outro lado. Ela está lá, você joga a bola lá. Ela corre para lá, ela rebate lá e você joga para lá. Porque você quer fazer o ponto. Frescobol não. Frescobol é assim, ó. Ela pode mandar a bola torta para mim. Não, ela pode mandar a bola torta para mim. Eu vou fazer de tudo para consertar e devolver redondinha para ela. Por quê? O frescobol não é uma competição. No frescobol a gente está compartilhando. Tênis não, tênis é pá, pá. Vem de lá e eu venho. Quanto mais forte, melhor. Frescobol não, frescobol domine, mano. Então, por isso que muitos casamentos estão em crise, muitos casamentos estão se desfazendo, porque o orgulho, porque ninguém quer ceder. E ainda tem a atmosfera espiritual dos nossos dias, e ainda tem esses pensamentos atuais que não vêm do céu nesses dias, onde cada um puxa a sardinha para sua brasa e a mulher acha que, não precisa viver segundo a Bíblia, e o homem também acha que não precisa viver segundo a palavra, e cada um puxa para o seu lado. Por quê? Orgulho. Orgulho. Falta de perdão. Palavras mal faladas em momentos. Isso acontece? Acontece. Ou você acha que casamento é um mar de rosas? Quem tem bastante tempo de casado aí, é mar de rosas? Não, não é. Mas é um local onde Deus opera se você chamar. Se você pedir, Deus vai estar operando. Não é um mar de rosas. Existem muitos momentos desafiadores. No entanto, quando nós convidamos ao Senhor para fazer parte do relacionamento, o Senhor opera. O Senhor traz cura, o Senhor traz restauração, o Senhor nos ensina a praticar o perdão. O Senhor nos ensina a compartilharmos, a abrirmos mão um pouquinho aqui, o outro um pouquinho ali, a pedirmos perdão, a nos humilharmos. Mas o orgulho tem impedido muitos casamentos de permanecerem. Uma outra coisa dentro da questão social é o relacionamento de pais e filhos. Existem diversas situações, queridos, que podem ocorrer. Uma discussão. Mais cedo ou mais tarde isso pode acontecer. Mais cedo ou mais tarde pode haver uma desavença. A criança ou o adolescente não entende muitas das vezes quando os pais eles se utilizam da correção bíblica. Eu falo bíblica para que todos entendam que é uma correção sadia. As crianças não entendem. Eu me lembro, acho que já contei essa história aqui, mas acho engraçada. Eu me lembro que a Mariana era pequenininha. E foi a primeira vez que eu dei uma palmadinha nela. Na verdade, quem deveria ter tomado a palmada era eu, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Antigamente tinha um terreno onde a gente jogava entulho. E eu estava limpando ali, eu estava varrendo, tirando folha do meu quintal. E criança, né? Papai, eu quero te ajudar. Aquele quero te ajudar, mas só do seu lado acompanhando. E ela vinha, atravessava a rua junto comigo. E teve uma hora que o balde estava pesado, eu falei com ela, fica aqui no portão, papai vai do outro lado, a rua de onde eu moro. Papai vai do outro lado, você não pode sair daqui. Tá? O balde está pesado, você não vai conseguir dar a mão para o papai. E aí, eu falei com ela, olha, você não pode ir, porque você pode cair, na hora que você vai querer correr, você pode cair. E de repente pode vir um carro, o papai não vai ver. Então você fica sentadinho aqui. Você entendeu? Entendi, papai. O que o papai falou com você? Para eu ficar sentadinho aqui. Falei, então tudo bem. Senta aqui, papai vai aqui do outro lado. Não é coisa longe não, tá, irmãos? É do portão, atravessou a rua e volta. Mas era uma rua.
Era, não é uma rua. Aí tudo bem, eu fui, peguei o balde, fui do outro lado. Quando eu fui jogar, ela, oi pai, meti a mãozinha assim. Me deu aquele gelo assim, eu olhei assim, oi filha, vai lá pra dentro, vai. Vai lá pra dentro que papai vai conversar com você. Aí ela entrou, aí de novo eu fui, o que o papai falou com você? Repete o que o papai falou. Ah, aí ela repetiu. Eu falei, então você entendeu o que o papai falou, né? Por que você saiu? Ela começou a chorar. Eu falei, então tá bom. Aí o papai foi lá e, pô, palmadinho. Foi a primeira vez. Às vezes a criança não entende. E às vezes os pais, eles utilizam de uma correção que não é bíblica. E às vezes até criminosa. A esses tem o rigor da lei. Mas uma correção bíblica, mesmo sendo bíblica, principalmente quando a criança vai crescendo um pouquinho, tem vezes que ela não entende. Que ela merece aquele momento da sandalinha, né, de borracha, da havaiana. E ela às vezes não entende e fica com mágoa dos pais. E qual é o papel, né? E às vezes a criança cresce também, já se torna um adolescente. Adolescente, perdão, filho, não estou falando mal de você não, tá? Mas adolescente é metido a saber as coisas, né, Durval? Jesus amado. Não é não, Josias? Rapaz, mas só porque está com barba na cara, voz grossa, às vezes está até maior do que a gente, né? É metido a saber das coisas, rapaz. Só que a gente, por mais que talvez, né, em alguns casos, a gente tenha estudado menos, mas a gente tem mais tempo de vida, de experiência. E quando a gente fala, não vai por aí, não faz isso, não anda assim, a gente sabe o que a gente está falando. Só que o adolescente olha pra gente, sabe de nada, inocente. E aí dá aquele conflito, dá aquele choque. Só que a gente também, os pais precisam pedir a Deus sabedoria para lidar com situações assim que não é fácil. Para quê? Para não ficar em rota de colisão em todo o tempo, senão da guerra. E aí, né, cada um, né, principalmente o adolescente, né, cheio de si, sabe de tudo, os pais não sabem de nada, aquela coisa toda. Então é importante pedirmos direção ao Senhor. Senhor, não deixa que o meu ego, sabe? Se for necessário, peça perdão. Já falei com vocês uma vez aqui, uma vez eu cheguei para o pastor Alan, triste, cabisbaixo, eu ia pregar nesse dia aqui. Falei, pastor Alan, não dá para eu pregar não. Ele, o que houve? Tomei um enquadro da minha filha. Minha filha me deu uma enquadrada, rapaz. Eu fiquei desnorteado. Eu nem lembro o que foi. Mas no dia que eu cheguei, eu fiquei desnorteado, porque eu fui repreendê-la numa coisa, e Mariana sempre foi uma benção. Eu fui repreendê-la numa coisa... Ela é jogadora de tênis, tá? Eu fui repreendê-la numa coisa, ela, pum, rebateu na hora. Eu senti. Porque eu estava errado. E sabe o que eu fiz? Eu bati nela? Eu peguei a sandalinha? Não. Sabe o que eu fiz? Pedi perdão. Eu pedi perdão. Mas eu vim para a igreja arrasada, eu falei com o pastor lá, não, você vai pregar assim. E graças a Deus naquele dia eu preguei. Mas eu me lembro até hoje. A gente estava se preparando para sair, eu fui tentar corrigi-la numa coisa, ela lembrou de algo de errado que ela me viu fazendo e jogou. E eu falei, rapaz, eu pedi perdão, tanto a ela quanto a Vânia. Falei, olha, eu peço perdão a vocês. Não lembro o que foi realmente. Então, queridos, agora imagina se eu fico com raiva da minha filha. O que ia acontecer? Ou um castigo, ou uma sandalinha no bumbum. Não, eu estava errado. Então, o orgulho, muitas das vezes, tem sido um fator que separa famílias, traz traumas, causa traumas. Vejam o que ele tem feito em meio à sociedade, amados irmãos, por causa do orgulho. Pessoas são demitidas de emprego.
Por causa de orgulho, há brigas no trânsito. Por causa do orgulho, há morte no trânsito, em decorrência dessas brigas. É chato, você está na sua mão ali, o cara te dá uma fechada. É péssimo, é horrível. E principalmente quando encosta no teu carro. Você custou para comprar, ou então está até pagando. Mas, irmão, deixa aí. Tomou uma fechada, vai embora, vai com Deus. Acabou. Não revida. É difícil, mas não revida. Você não sabe quem está ali do outro lado. Você não sabe de que espírito é aquela pessoa. Mas, não, pô, peraí. Negócio é esse. Não, pô. Poxa, eu vou revidar. E aí está ali a tragédia feita. O orgulho, olha o que o orgulho tem feito na vida das pessoas. E cada um de nós está suscetível a isso. Por isso, o orgulho, aqui falando no meio social, peça perdão quando tiver que pedir, mesmo que seja para uma criança. Reconcilie-se com aquele, com seu pai, com seu irmão, com sua irmã, com sua mãe, com quem quer que seja. Pô, mas ele que me feriu, ele que me machucou, ele que me ofendeu, ela que me ofendeu. Ei, para! Por causa do orgulho, pessoas vivem amarguradas. Porque a Bíblia declara que um abismo chama outro abismo. E aí, não, peraí, quem errou foi ele. Quem errou foi ele, campeão, não fui eu não. E daí? Quebra isso. Quebra isso. Erraram com você, você ficou chateado, você está começando ali a nutrir um sentimento de raiva, de amargura contra a pessoa, vai até ela e pede perdão. É libertador, irmãos. Mas não fui eu, não importa. Pratica a quebra desse pecado maldito. Seja aperfeiçoado pelo Senhor. Será que você não tem que liberar perdão para alguém? Será que você não tem que pedir perdão para alguém? Se você precisa fazer isso, faça. Até porque, no caso de você ter sido ferido e você guarda algum tipo de mágoa de alguém, eu quero te dar uma notícia. Quando você não perdoa, sabe o que você está dizendo para Deus? Eu não quero o seu perdão, Deus. É isso que você está dizendo para Deus. Me mostra na Bíblia. Pai nosso, que estás nos céus. Vê a oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, que a gente ora assim, né? Ou perdoa os meus pecados, da mesma maneira que eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Ou seja, se eu não perdoei, eu estou pedindo a Deus para me perdoar da mesma maneira, Deus, então tá bom. Alguém diz que quando aquele que não perdoa faz essa oração, ele está lendo, essa pessoa está lendo a sua própria sentença de condenação. Porque quando a gente não libera o perdão, Deus também não pode nos perdoar. É isso que a Bíblia diz. Você está entendendo? Você está entendendo o mal que esse pecado traz na vida das pessoas? Olha quanta destruição isso aqui tem causado no meio social. E agora? Próximo passo da destruição que esse pecado tem causado, sabe aonde? Não deveria. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Onde existem pessoas, preste atenção, a imperfeição. Tem alguém perfeito aqui? Por favor, levante a mão. Eu estou levantando a mão só para sugerir que você levante, tá? Tem alguém perfeito aqui? Porque se você levantasse a mão, eu ia pedir, por favor, retire-se. Porque o primeiro imperfeito aqui sou eu. Queridos, eu costumo dizer que onde há imperfeição, mais cedo ou mais tarde, vai ter problema. Mas pastor, na igreja... Para. Igreja é repleta de gente imperfeita, a começar por mim. Então para com esse mundo mágico. Ai, a igreja.
Eu me lembro que houve uma situação em que uma nova convertida, eu e minha esposa fomos atender uma irmã nova convertida. E ela, não, mas aqui é a igreja bíblica cristã, aqui não pode acontecer isso. Mas olha, onde tem gente tem problema. Se tiver a senhora sozinha, a senhora é o problema. Então, mais cedo ou mais tarde pode acontecer. Ninguém tem freio sobre o outro. Ninguém impõe limites, né, sobre aquilo que é a reação do outro em algum momento. Hoje eu posso ofender. É claro que não é o meu desejo fazer isso com vocês. Mas eu ofendo hoje e amanhã eu sou ofendido. É assim que acontece. Então para com esse negócio. Ai, eu estou ferido, estou machucado, eu vou embora. Para! Em nome de Jesus, a gente está em construção. Por isso que nós lemos no início aqui que muita gente não vem a Cristo por causa disso. Por causa do orgulho. Porque se acha melhor do que o outro. Porque se acha superior, mais santo, mais crente, mais qualquer coisa do que o outro. E não é assim. Todos nós somos carentes e dependentes da graça e da misericórdia do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, como diz a palavra de Deus, irmãos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês em absolutamente nada. Pelo contrário, a única diferença minha para você é que eu vou prestar contas a Deus pelo meu pastorado, é só isso. Como se fosse pouca coisa, né? É a única diferença. Eu vou ter que prestar contas a Deus do meu pastorado. De resto, eu sou exatamente igual a vocês. Sou melhor em nada. Talvez Deus olhe do céu. Ele tem esse olhar, eu não tenho. E olha, fulano é melhor, fulano é melhor. Ih, rapaz, Júlio, você está em último lugar aí na congregação. E aí? É Deus. Então, em nome de Jesus, não fica com essa ilusão. Ai, eu não estou dizendo que também é uma bagunça, tá? Cuidado com os extremos. Eu não estou dizendo que a igreja também é uma bagunça. Não, não é isso. Tem problemas. E mais cedo ou mais tarde eles aparecerão. Outra situação também que eu me lembro, que minha esposa e eu novamente, estávamos discipulando, mais uma vez uma nova convertida. A primeira situação foi que a gente chama de gabinete. E nessa foi realmente o discipulado. E aí, a irmã, não, na minha igreja não tem esses problemas, não. Ela ouviu, acho que alguém da família falando que na igreja onde a pessoa estava tinha alguns problemas e tal. E essa irmã falou assim, não, na minha igreja não tem isso, não. Aí eu e minha esposa olhamos para ela, irmã, tem. Você que ainda não enxerga, porque você é nova na fé, mas tem. Então, não não fique com essa ilusão. E depois de um tempo, passaram-se algum tempo, ela veio agradecer a gente. Por quê? Porque a gente não ocultou isso dela. Porque a igreja é um local de pessoas que estão buscando a perfeição. E se elas estão buscando a perfeição, é porque elas não são perfeitas. Então, em algum momento, pode ser que falhe alguma coisa. E aí, queridos, eu quero ler algo aqui muito interessante. Diz assim, onde existem pessoas, há imperfeição e, consequentemente, problemas surgirão mais cedo ou mais tarde. Logo, embora a igreja seja o exército de Cristo pronto para avançar contra o império das trevas, é necessário que haja compreensão de que ainda estamos em construção. É importante entender que Jesus não veio estabelecer relações pessoais isoladas, embora tenhamos muitos relatos no Evangelho, como, por exemplo, o bate-papo que ele teve com a mulher samaritana à beira daquele poço. Mas que no fim daquele encontro, observamos um propósito maior do que trabalhar apenas com uma pessoa. E qual foi o propósito maior de Jesus com a mulher samaritana ali? Ela saiu dali daquele poço, depois do encontro com Cristo, e ela foi fazer o quê? Foi proclamar Cristo na cidade. E depois vieram muitas pessoas por causa dela. Então, o propósito de Jesus não é o eu sozinho.
Não é. Tá? Não é. Mas é o todo, o coletivo. E aí, continuando aqui a lição, Cristo veio formar um corpo, ou seja, a igreja, para que, por meio dela, o evangelho pudesse avançar. E aí eu coloquei aqui a referência de Efésios 1, 22 e 23, que diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e toda e qualquer circunstância. Ou seja, a igreja. Jesus Cristo veio para a igreja, não para o eu sozinho. Você e eu não podemos nos tornar uma ilha. Não. O que o Senhor quer que nós sejamos é essa comunidade de fé. Em nome de Jesus. E aí, baseado nessa questão, nessa introdução aqui, dos problemas que o orgulho traz dentro do seio da igreja, o primeiro deles é o afastamento. E, infelizmente, com muito pesar, houve alguém que se afastou daqui, infelizmente, com o seguinte argumento. E a unção, 1 João capítulo 2, versículo 27, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha aí, ó. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Talvez não tenha lido todo o contexto, mas o argumento de alguém que esteve aqui no nosso meio e se afastou com esse discurso aqui. Ah, não, agora eu vou estudar a palavra sozinho. Eu não preciso que ninguém me ensine mais. Não há nada de errado em você ler sua Bíblia em casa, de você estudar sua Bíblia em casa. Nada de errado. Pelo contrário, é importante a gente ler e meditar a palavra. Mas existem coisas que precisam ser... Existem trajetórias que precisam ser corrigidas. E aí, queridos, por que João estava falando esse versículo aqui? Porque ele estava combatendo o gnosticismo. E dentro dessa questão do gnosticismo, existia uma linha, digamos que meio que esotérica. E aí, os irmãos estavam sendo, como é que eu vou usar o termo? Estavam sendo assediados a buscarem algo, digamos, maior, fora da palavra. E quando João escreve isso aqui, ele está dizendo, olha, vocês precisam ficar, no contexto quando a gente lê, é isso. Vocês precisam ficar naquilo que vocês receberam. É isso que João está falando. Quando ele fala... Aqui no versículo 27, né? A unção que vocês receberam fica em vocês. E não tem, quando ele diz isso, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, ele está falando sobre esses gnósticos. Ele não está falando que cada um que recebeu a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, não precisa se reunir numa comunidade de fé, que é a igreja, para aprender. Ele não está dizendo isso. Só que o irmão entendeu dessa forma. Olha o perigo do isolamento. Está vendo o perigo do isolamento? Olha o perigo. Então, é muito importante a unidade, queridos. E mais uma vez, relembrando para vocês, o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor está próximo. Não espere chegar esse grande e glorioso dia para ver que é verdadeiro. Eu creio que é, e por isso nós estamos aqui falando. A palavra declara que quanto mais se aproxima aquele dia, mais nós devemos congregar. É isso que diz a palavra. Hebreus capítulo 10, se não me falha a memória, versículo 25.
Quanto mais o tempo se aproxima, mais nós devemos estar unidos e não separados e não isolados, porque agora é momento de muito engano, é momento de muito ataque à nossa fé, queridos. E a gente vê situações como essa aqui. Quer ver? Um outro versículo ainda aqui, nesse mesmo contexto. Por isso que eu falei que eu acredito que ele não tenha visto todo o contexto. Filhinhos, olha o que João fala aqui, ó. No mesmo capítulo 2. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, João falando, mas não eram de nós. Por quê? Se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Do que João está falando aqui? Da comunidade de fé. Daqueles que se afastaram do contexto da comunidade de fé. João está falando isso. Então o momento não é para a gente abandonar. O momento é para nós nos unirmos. E esperarmos, e pedirmos, e clamarmos ao Espírito Santo para que nos aperfeiçoe nele, dia após dia, até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Então a primeira coisa, o primeiro problema da questão do orgulho, eu posso. Eu entendo. Você lembra? Não sei se Durval lembra. Eu fiz teologia. Você lembra? A gente já viveu isso aqui também. Eu tenho teologia. Eu não estou dizendo que é errado não, tá, irmãos? Eu estudei. Calma. Ei, a gente precisa da fé. Não é da lógica. Fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É pela fé. A salvação não é por lógica. A salvação é por meio da fé. E isso, a palavra do Senhor fala, e a gente deu isso hoje pela manhã. E isso não vem de nós. É presente, sabe de quem? De Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha o que diz a palavra. Então, o primeiro sintoma de orgulho dentro da igreja é esse. O pastor mal sabe falar. Eu sou melhor do que ele. Sim. Pode ser. De repente estudou. Estudou mais. Isso acontece. De repente tem mais tempo de experiência de vida. É alguém mais capacitado, sim. Mas aprove a Deus escolher o improvável. Aprove a Deus escolher o improvável. Sabe por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa, sabe onde? Na nossa fraqueza, na nossa insignificância, queridos. Eu disse sim para o Senhor, não porque eu era alguma coisa. Quando eu fui convidado, quando eu fui chamado ao pastorado, eu disse sim ao Senhor, não porque agora eu... Não foi por isso. Foi porque eu entendi que era um chamado para a minha vida e que Ele iria me capacitar. Não porque, não, agora ninguém me segura. Coitado de mim, se eu fizer isso. Tá rindo, né, Paulo? Misericórdia. Então, afastamento. Não se afaste do seio da igreja. Não se afaste do meio da comunidade de fé. Não se afaste. Porque você corre o risco, um sério risco. Jesus vem buscar a sua noiva. E quem é a noiva? É a igreja do Senhor na face da terra. Jesus não vem buscar o Júlio. Não, Jesus não vem buscar o Júlio. Jesus vem buscar a sua igreja, do qual o Júlio faz parte. Você entendeu? Se o Júlio estiver inserido na igreja, ele vai com a igreja. Se o Júlio não estiver inserido com a igreja, ele não vai com a igreja. É assim que funciona.
Mas eu também não estou falando simplesmente de um CNPJ. Eu estou falando da igreja de Cristo, da igreja que só Deus conhece. E que eu espero que aqui seja essa igreja que o Senhor projetou. Em nome de Jesus. O segundo ponto aqui do pecado. Vou falar aqui, correção. Jesus. É um ponto sensível, né? Quem é que gosta de ser corrigido aqui? Levanta a mão. Ninguém? Só eu? Não, irmãos, eu também não gosto. Não gosto. Mas é necessário. Você está entendendo? E quantas vezes for necessário, o pastor vai fazer. Eu me lembro que deve ter sido em 2018 ou 2019. Eu trouxe uma mensagem que o título da mensagem é Pais e Filhos. Pais e Filhos. Eu falava sobre a questão do comportamento, de como os pais devem educar os seus filhos para estarem num culto público, quando eles não estiverem na salinha, aquela coisa maravilhosa. Anos depois, já tinha assumido o pastorado aqui, trouxe a mesma mensagem. Resultado? Gente ofendida. A mesma mensagem. A mesma. Repeti a mensagem. 4, 5 anos depois, a mesma mensagem. Resultado, gente ofendida. Por que essa pessoa não se ofendeu lá atrás? Porque naquela época não dizia respeito a ela. A mesma mensagem, tá? Inclusive, acho que foi até o mesmo título. Aí, 3, 4, 5 anos depois, eu trouxe a mesma mensagem e a pessoa se ofendeu. Olha o que a Bíblia fala a respeito de correção. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Lembra que eu falei? Quem é que gosta de ser corrigido aqui? Eu. Ninguém gosta, eu também não. Mas, olha o que o texto diz, Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Ou seja, ninguém gosta. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Sabe o que está dizendo? Não é agradável quando alguém é corrigido, quando alguém precisa ser corrigido. Mas é importante. É importante. Faz bem. É para o bom funcionamento do culto. Aquilo que foi pregado aqui, mais de uma vez, a mesma mensagem, é para o bom funcionamento do culto. É para a ordem e decência no culto. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Bem, a pessoa se afastou. O que foi que nós fizemos? Entramos no carro, fomos lá, conversar. Olha, não foi uma questão... Explicamos, olha, não foi algo pessoal. É algo para o bom funcionamento do corpo, do todo. Se envolveu você, amém. Mas aí acabou. Então tem gente que acaba não se deixando tratar por essas coisas. E olha que a gente tinha maior cuidado, que a gente percebia algumas coisas. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Eu não sei se o Clayton lembra, né? Porque atuava em uma outra área também. Que tinha que ter muito tato, muito jeito. Às vezes a gente até evitava falar algumas coisas. Mas não é assim, irmãos. A igreja tem uns momentos maravilhosos, tem uns momentos bons. Os momentos que a gente ri. Momentos que a gente brinca, mas tem os momentos que a gente puxa a orelha, toma puxão. Com amor, claro. Igreja também é para isso. Quando a coisa não está andando bem, alguém tem que falar. E esse alguém é o pastor. E o pastor vai falar. Porque eu serei cobrado por Deus.
Você não viu o que estava acontecendo? Você não falou nada? Você não fez nada? É assim, irmãos. O pior trabalho é o meu. Fazer o quê? Eu aceitei, né? É difícil. Mas vou fazer o quê? A hora que tem que chamar, vamos chamar. Vamos fazer o quê? O Senhor me chamou para isso. Então é importante. Tem pessoas que, enquanto estão na sua zona de conforto, tá tudo, glória a Deus, o culto foi uma maravilha, mas o pastor, olha só, querido, chama em particular, olha só, é importante que o irmão venha rever a sua conduta, né? Nisso, está acontecendo isso. Acabou. Recentemente aconteceu isso, novamente, com uma outra pessoa. E aí você vê a diferença da ovelha para aquele que não é ovelha. Você quer identificar uma ovelha? Quer testar, melhor dizendo, uma ovelha? Não é testar, né? Em algum momento vai ser necessário. Não é uma coisa intencional. Mas você quer ver quem é ovelha e quem não é? Num momento como esse. Infelizmente, aqui aconteceram alguns momentos em que a gente precisou chamar para conversar e a última vez, não vamos entrar em detalhes, a última vez, a situação foi extremamente delicada. E nós trouxemos 2 testemunhas e ainda assim a situação ficou extremamente difícil. Com 2 testemunhas ainda, hein? Para vocês terem ideia. Porque outra coisa, nós fomos aconselhar. Mas aí eu trouxe 2 testemunhas porque o conselho, né? E aí ficou muito difícil a situação. E o que a pessoa fez? Foi embora. Ou seja, orgulho. Então, muita gente tem deixado de experimentar o melhor de Deus dentro da igreja por causa disso. Porque não se deixa tratar. Porque não se deixa ser transformado. E não é esse o interesse de Deus. Querido, você pode ter certeza, eu não vou ficar procurando, eu vou usar um termo aqui que os antigos usavam, cabelo em ovo, não. Não vou ficar procurando, não. Se eu for tratar algum assunto, é porque ele está acontecendo. Eu não vou ficar procurando problema para mim. Não vou. Tem bastante. Eu não vou ficar procurando. Mas se for necessário chegar para conversar, será feito. E tudo isso no temor do Senhor. Debaixo de oração. Debaixo de orientação. Esse último caso, eu consultei pessoas antes de chegar e decidir o que nós iríamos fazer. Não foi um ato impensado, não. Foi um ato orado, consulta. E aí, o que a gente faz? Tem que ser feito alguma coisa. E aí? Eu peguei o carro, fui lá no pastor Geraldo, falei, você está bem? Ele, tô. Falei, cara, preciso resolver um problemaço. Já tinha conversado com um irmão, depois saí dali, fui direto lá, ele estava bem, eu fui lá. Peguei ele, Rosana, isso, eu tô com a cabeça mil, não dormi direito. E ali chegamos a um consenso e bateu com o que um outro irmão tinha comentado comigo. Então, graças a Deus, a nossa parte foi feita. Só que o orgulho da parte que ouviu o conselho foi maior. Então, amados irmãos, que você não seja um desses. Seja humilde em nome de Jesus. Outra, vamos quase finalizando. Submeter-se ao governo humano da igreja local. Hebreus, né? Capítulo 13, versículo 17. Obedeçam a seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus 13, versículo 17. Está falando do papel do pastor.
E está falando qual deve ser o comportamento de quem é pastoreado. Amados, se eu chegar aqui na frente e pedir para que vocês pequem, vocês não devem fazer. Agora, se eu falar algo que está aqui, e pela misericórdia do Senhor Jesus, eu tenho sido procurado ser zeloso com o que está aqui. É importante que vocês façam. Porque normalmente eu tenho sido o primeiro a fazer. Pela misericórdia de Deus. Eu falo, vai para lá. Eu não falo assim. Eu falo assim, venham comigo. Vocês que já estão aqui comigo há tempo, vocês sabem que é assim. Vem comigo. Ó, observem. É assim, ó. Um termo que eu tenho usado com os líderes de pequeno grupo. Qual é o termo que eu tenho usado? Ó, eu estou de cara para o vento. Ou seja, eu também estou no mesmo barco que vocês. Eu também estou no mesmo barco que vocês. Então, em nome de Jesus, é importante nós andarmos em unidade para que o trabalho venha fluir, para que o Espírito Santo de Deus venha fluir no nosso meio, amados. Em nome de Jesus. E aí, o que acontece? Quando a pessoa não quer se submeter, já aconteceu também. Nós fomos fazer uma correção num determinado departamento. Foi necessário fazer. E, infelizmente, o líder não aceitou. E aí, ele resolveu, junto com a sua família, o pastor Geraldo, um dia desse já comentou sobre, não citou o nome, claro, já citou, falou. E ele resolveu ir embora. E aí ele havia trazido alguém que também foi embora. Que não quis se sujeitar. E eu ainda falei, espera, é só um processo, é só um período. Depois você volta. Não quis. Não quis se submeter, não quis esperar o processo. Mas a vocês, submetam-se. Se não for pedido para pecar, não façam isso. Se for pedido para pecar, não façam. Mas se for pedido algo que está aqui na palavra, e vocês conhecem a palavra, façam. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Qual é o antídoto contra o orgulho? Nós lemos o versículo 18 de Provérbios 16. No versículo 19, a gente vê qual é o antídoto. Diz assim, Provérbios 16, 19. A gente leu 18 no início. Lemos os dois, né? Mas demos ênfase ao 18. Finalizando. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Ouça o que eu vou ler aqui para vocês. Se por um lado a soberba é a sala de espera da ruína, a humildade é o portal da honra. Ao pobre de espírito pertence o reino de Deus. As alegrias dos reinos desse mundo são passageiras, mas os humildes se assentarão com Cristo na nova Jerusalém. Aleluia. São herdeiros de um reino que nunca terá fim. Nunca terá fim. E aí eu quero citar aqui também Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, quando o texto aqui fala sobre pobreza de espírito, não está se referindo a questões financeiras, amém? Vocês estão comigo ainda? Está finalizando, calma. Não está se referindo a questões financeiras, mas refere-se àqueles que reconhecem sua falência espiritual, a sua falta de habilidade de se aproximar de Deus. É isso. Cada um de nós tem essa falência e precisa reconhecer isso. Nenhum de nós pode se achegar a Deus
por si mesmo. Lembra do texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi você que buscou a Deus? Deus que veio até nós. E Ele entregou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por quê? Porque nós, naturalmente, éramos pecadores, ou seja, estávamos afastados da glória de Deus. O texto bíblico declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um só, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos juntamente se extraviaram e se fizeram inúteis. Está escrito lá no livro de Romanos. Todos. Por isso é importante que nós reconheçamos a nossa miserabilidade. Por isso que é importante que nós reconheçamos os nossos pecados. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. É isso. Ser pobre de espírito é reconhecermos a nossa total dependência de Deus. É reconhecer que nada temos a oferecer, nada temos a reivindicar e nada temos com que comprar o favor de Deus, amados irmãos. Nada, absolutamente nada. A gente é dependente de graça, a gente é dependente da misericórdia de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Esse é o antídoto contra o orgulho. O orgulho traz autossuficiência, altivez. Eu posso, eu consigo, eu vou. Mas a humildade não. A humildade diz assim: Senhor, a humildade nos coloca no patamar do publicano. Lembra da parábola do publicano e do pecador? Ou do fariseu e publicano? O fariseu: Deus, eu que oro tantas vezes ao dia, dou meu dízimo e jejum. E o publicano: oh Deus, nem sequer ousava olhar para o céu. Tem misericórdia de mim, pecador. Jesus falando sobre ele, sabe quem saiu justificado? Esse. Isso é ser pobre de espírito, queridos. Não diz respeito à grana, mas diz respeito ao reconhecimento de quem nós somos. E nessa noite, quem é você? Quem é você? Quem é você? Ser pobre de espírito são aqueles que estão convencidos dos seus pecados e os apresentam diante de Deus para que sejam perdoados. Se coloque de pé. Quer lutar contra o orgulho? Fora e dentro? Humilhe-se. Humilhe-se diante da presença de Deus. Reconheça. Reconheça quem você é. É isso que Deus está esperando. Peça perdão. Volte atrás. Não reaja. É isso que Deus está esperando. Reconheça a Cristo. Igreja. Igreja tem um monte de gente problemática. Por isso que eu não aceito Jesus. Não, eu já tenho Jesus no meu coração. Eu não preciso aceitar Jesus igual os crentes, não. A Bíblia declara que a salvação ela vem pela fé, mediante a confissão pública. Eu preciso crer. E o fato de eu crer vai transparecer para as pessoas que eu creio. Vai transparecer. Então, você quer vencer
esse mal. Eu quero vencer esse mal. Então eu preciso praticar essa pobreza de espírito. Lembrando que eu não estou falando de parte financeira. Eu estou falando do reconhecimento de quem nós somos. Quem você é? Desculpa a expressão. Quem você é na fila do pão? Ah, não, eu tô bem. Estou quites com Deus, eu não preciso me humilhar para Deus, porque Ele conhece meu coração. Sim, Ele conhece. Será que você não precisa? Será que eu não preciso me humilhar? Sabe, tem alguém que quer te ajudar a fazer isso. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Se você reconhece a sua miserabilidade, se você reconhece a sua pobreza, Jesus vem ao seu encontro, ao seu socorro. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Ou seja, aqueles que reconhecem quem realmente são. Aleluia. Senhor, eu venho clamar a Ti, Pai, nessa noite. Venho clamar, Senhor amado, para que o Teu Espírito Santo, Deus, faça a obra que eu não posso fazer. Eu te peço, Senhor amado, para que o Teu Espírito Santo, Pai, transforme cada coração nessa noite, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe, Senhor, em cada um, Senhor amado, para o louvor da Tua glória. Seja aquele que já tem compromisso contigo, Senhor, aquele que já assumiu um compromisso contigo, Senhor, ou seja aquele, Senhor, que ainda não assumiu um compromisso contigo, Pai. Eu te peço, Senhor amado, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, em cada coração. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha fazer morada, Pai, naqueles que por algum motivo, Senhor, não prosseguiram na caminhada, Pai. Senhor, desperta, Senhor, esses que não prosseguiram na caminhada, Pai, de que, Senhor, não existe um caminho, Senhor, mais excelente, Pai, que o seu, Pai amado. Ah, Senhor amado, eu te peço, Senhor, e trabalha em nós, ó Pai. Senhor, não permita, Senhor, que nós, Pai, sejamos extremamente orgulhosos, ó Senhor, a ponto, Pai amado, de, Senhor, não termos espaço, Senhor, para Ti, Senhor, para que o Senhor venha atuar em nosso coração, Pai, para que o Senhor venha atuar no nosso interior, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor amado, para o louvor da Tua glória, Senhor amado. Ó Senhor, em nome de Jesus nós clamamos nessa noite, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Porque, Senhor amado, ó Senhor, cada um de nós, a começar por mim, somos completamente carentes, dependentes da Sua graça, Senhor. Sem Ti, Senhor, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, ó Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor mesmo disse na Tua palavra: sem mim nada podeis fazer. Ah, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, de cada um que adentrou por essas portas. Espírito Santo, faz a obra que homem algum pode fazer, Senhor. É no Teu nome que eu te peço, Senhor. É no Teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Senhor, fica conosco, Pai, para o louvor da Tua glória, Deus. Amém, Jesus. E amém, Senhor.